A impressão 3D evoluiu muito nos últimos anos. Hoje em dia, imprimir algo em 3D pode ser tão simples quanto selecionar um arquivo no celular e enviar para a impressora. E mesmo utilizando as configurações padrão da impressora, os resultados são incríveis. Mas você também pode criar objetos personalizados para você e sua família ou ter uma renda extra vendendo itens impressos. Para isso, é essencial ter uma base de conhecimento, pois em algum momento você precisará fazer configurações para melhorar a sua impressão ou corrigir algum problema. E certamente você precisará cuidar da sua impressora, com algumas manutenções preventivas. Nessa série de vídeos, vamos abrir as portas para um novo universo de conhecimento. Então, bora falar de 3D? Olá, bem-vindo ao nosso curso de Introdução à Impressão 3D. Se você conhece pouco ou quase nada sobre impressão 3D, não se preocupe. Essa série de vídeos não requer nenhum conhecimento prévio. As aulas foram organizadas de forma progressiva, com informações valiosas para você que quer adquirir uma impressora, ou você que já tem uma, mas ainda tem dúvidas em alguns assuntos. Começaremos pelos conceitos básicos, as etapas do processo 3D, os principais termos utilizados e os tipos de impressora. Nas aulas seguintes, teremos mais detalhes sobre as impressoras, como funcionam e o que precisam em termos de materiais de consumo e manutenção. Teremos também uma aula dedicada às configurações de impressão e alguns parâmetros importantes. Falaremos ainda sobre os principais defeitos que podem acontecer na impressão e como corrigi-los. Então, vamos à nossa primeira aula. O processo de impressão 3D tem basicamente 3 etapas. Tudo começa com um modelo 3D, que é um arquivo de computador com o formato do objeto que será criado. A etapa seguinte é chamada fatiamento. O software fatiador faz um processamento no modelo criando várias camadas. Então, esse novo arquivo é enviado para a impressora 3D, que recria o objeto camada por camada. Vou aproveitar para apresentar o Bench. É esse barquinho simpático, muito conhecido no mundo 3D. Ele é, na verdade, um arquivo de teste desenvolvido pela empresa Creative Tools. Ele tem características de impressão exigentes que exploram ao máximo as capacidades da impressora e ajudam a verificar sua precisão e eventuais problemas. Falando um pouco dos modelos 3D, existem vários programas de nível profissional para a criação de modelos 3D, como Blender, Fusion 360, SolidWorks e vários outros. Eles são muito avançados e complexos, exigindo bastante dedicação e treinamento. Mas, felizmente, muitos aplicativos estão sendo lançados oferecendo um ambiente bem mais fácil de trabalhar e mais intuitivo. Geralmente são direcionados a um tipo específico de objeto, como vasos, chaveiros ou miniaturas. A desvantagem, dessa vez, é que esses aplicativos são limitados em funcionalidade. Acompanhe nosso canal. Em breve teremos conteúdos específicos e tutoriais sobre criação de modelos 3D. Por enquanto, se você está iniciando no mundo 3D, existem bibliotecas online, como MakerWorld, Thingiverse, MyMiniFactory e outros sites, onde você pode obter uma infinidade de modelos 3D gratuitamente ou por meio de assinatura. Quando for baixar os arquivos de modelos 3D, você verá algumas extensões diferentes. As mais conhecidas são STL, 3MF e OBJ. Os arquivos no formato STL são mais simples, possuem apenas a informação da superfície do modelo e não têm informação de cores. Os arquivos 3MF e OBJ já trazem informações de cores e textura de superfície e configurações de impressão, portanto, são bem mais completos. Vamos para a etapa seguinte, chamada fatiamento. O nome é bem sugestivo. O fatiador é o software que faz um processamento no modelo 3D, criando fatias ou camadas, que serão empilhadas pela impressora para recriar o objeto. Nele, você poderá aumentar ou diminuir o objeto, criar cópias, reposicionar e girar para organizar a sua mesa de impressão. Teremos uma aula com mais detalhes sobre o fatiador, pois ele tem recursos importantes. Existem parâmetros como altura de camada, velocidade e temperatura de trabalho e posição do objeto na impressão que você precisa conhecer. Após o fatiamento, é gerado o arquivo de impressão, que pode ser enviado para a impressora utilizando um pendrive, cartão de memória ou Wi-Fi, dependendo do modelo da impressora. Por precaução, desligue a impressora sempre que for retirar ou inserir o cartão de memória ou pendrive. E aqui temos uma separação importante: o tipo de impressora. São dois grupos principais com grandes diferenças de funcionamento: as impressoras de filamento e as impressoras de resina.
As impressoras de filamento têm o nome técnico de FDM, sigla de Fused Deposition Modeling, ou modelagem por deposição de material fundido. Elas utilizam o filamento de material plástico que é derretido e depositado em camadas na mesa de impressão. Uma peça chamada extrusora tem a função de puxar o filamento do carretel e empurrá-lo para uma peça aquecida chamada hot end. Então, o material derretido passa pelo bico e é depositado na peça. Nesse modelo, o hot end e o bico são uma peça única. O cabeçote com o bico se movimenta em 3 direções, de acordo com os eixos da impressora. O eixo X é o movimento longitudinal, o eixo Y é o transversal e o eixo Z é o vertical. Conforme o cabeçote é movimentado, o filamento derretido é depositado em uma base, chamada mesa de impressão. Sobre a mesa é colocada uma placa revestida. O revestimento mais comum é a polieterimida. Daí o nome placa PEI. Esse material é importante pois proporciona uma boa aderência, que é essencial para segurar o objeto durante a impressão. A placa de impressão deve estar sempre limpa para garantir a aderência da primeira camada. O álcool isopropílico é um bom produto para passar antes de cada impressão. No início da impressão, é feito nivelamento. A impressora toca a placa em vários pontos para identificar sua posição. Então, é impressa a primeira camada. Ela é feita com velocidade mais baixa para garantir uma boa aderência na placa. As camadas seguintes são depositadas em sequência até que o objeto esteja pronto. Uma das vantagens da impressora de filamento é a possibilidade de imprimir itens coloridos, mas é necessário um filamento para cada cor que se deseja imprimir. Também é importante ter um dispositivo de troca automática de filamentos, pois uma única impressão pode ter centenas de trocas e fica inviável fazer isso manualmente. Ao trocar de filamento, a impressora precisa fazer a purga, que é uma limpeza do bico. Nesse processo, o filamento novo é alimentado por um tempo até que a sobra do filamento anterior seja eliminada. Após a purga, algumas linhas são impressas na torre de extrusão. Isso é importante para estabilizar o fluxo de material no bico da impressora. Nessa impressão, você deve ter reparado algumas estruturas sendo construídas ao lado da peça. Essas estruturas são os suportes. Eles são necessários nas regiões de maior inclinação da peça. Após a impressão, eles são removidos com facilidade. Na aula específica sobre impressoras de filamento, falaremos com mais detalhes sobre todos esses pontos e outros. Mas agora, vamos falar um pouco sobre as impressoras de resina. Elas utilizam um recipiente chamado reservatório VAT, onde se coloca um tipo de resina que endurece quando atingida por luz ultravioleta. Esse endurecimento da resina é tecnicamente chamado polimerização ou cura. A base do reservatório VAT é transparente e abaixo dele há um projetor ou uma tela de LCD responsáveis por emitir a luz UV. A mesa de impressão das impressoras de resina fica de cabeça para baixo sobre o reservatório. A impressora de resina também precisa de nivelamento da mesa para garantir que ela esteja paralela ao LCD ou projetor. Após adicionar a resina ao reservatório, é importante colocar a tampa da impressora. Ela é uma proteção para evitar que a luz UV do ambiente provoque a cura da resina antes da hora. No início da impressão, a placa desce e mergulha na resina até quase tocar na base do VAT, deixando espaço para uma fina camada de resina. Nesta imagem, retiramos a tampa e o reservatório para mostrar melhor o funcionamento. A impressora projeta a luz UV por alguns segundos na resina. Os locais atingidos pelo UV solidificam e assim se forma a primeira camada da impressão. Em seguida, a placa se move para cima para que o fundo do reservatório seja preenchido com resina. Então a placa desce novamente, dessa vez parando uma fração de milímetro acima da primeira posição. A impressora projeta a luz UV novamente, formando a segunda camada. O processo se repete até que toda a impressão esteja concluída. Um ponto negativo desse processo é que os itens impressos precisam de um pós-processamento mais trabalhoso. As peças precisam ser limpas para remover o excesso de resina em sua superfície.
Depois disso, precisam de uma cura final, para garantir a resistência mecânica da peça. Outra característica é que os objetos são impressos em uma única cor, mas na maioria dos casos são impressos para serem pintados posteriormente. A grande vantagem da resina é a riqueza de detalhes quando comparamos com as impressoras de filamento. Falaremos mais no vídeo específico sobre impressoras de resina. Fazendo um breve comparativo entre os dois tipos de impressora, temos as seguintes vantagens e desvantagens. As impressoras de filamento são mais simples de trabalhar e possibilitam impressões coloridas, mas não têm tanta riqueza de detalhes. Por outro lado, as impressoras de resina têm impressões com muitos detalhes, mas precisam de pós-processamento e pintura. Com relação ao custo, as impressoras de filamento são, em média, mais caras, mas o filamento tem um custo inferior ao da resina. Bom, esse foi o primeiro passo. Siga a playlist com as próximas aulas e reveja o conteúdo sempre que precisar. Inscreva-se em nosso canal para acompanhar as novidades. Compartilhe com seus amigos que desejam conhecer a impressão 3D. Até a próxima aula!